Luta, sonho, esperança, amor. Uma visão libertária para os miseráveis. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Vamos falar hoje sobre o livro Os Miseráveis, que Victor Hugo escreveu em 1862, inaugurando o conceito de best-seller mundial. Apesar do livro ser grande, tem mais de 1.500 páginas, foi escrito em linguagem popular e teve dezenas de adaptações para romances, teatro, musicais e cinema, sendo a mais recente um filme de 2012, no estilo musical, uma verdadeira obra-prima. Aqui nos interessa levantar alguns pontos do livro e, humildemente, mostrar as relações com nossa desejada visão libertária. Então, o objetivo não é contar o livro, mas apenas analisar alguns aspectos que nos interessam. E, para efeitos didáticos, vamos procurar usar os recursos do filme ao fazer as comparações. Bem, já no início se vê um aspecto fortemente coletivista, em que o indivíduo é minúsculo, débil e insignificante diante da grandeza da nação francesa. A comparação salta aos olhos pelo tamanho gigantesco das naus frente aos escravos que trabalham no ancoradouro puxando-as num esforço sobre-humano. Essas pessoas, destituídas de humanidade e de individualidade, devem dar suporte à grandiosidade da França, ainda que isso lhes custe a saúde ou até mesmo a vida. Ao fim da cena, um preso é obrigado a carregar a bandeira da França, que está no mastro pesadíssimo. Como não fazer uma analogia imediata entre o esforço imposto a cada pessoa humilde, a cada cidadão comum para carregar o país nas costas? Victor Hugo é tido como um crítico da situação socioeconômica e política da França de sua época e acertou em cheio ao pintar o inspetor Javert como representante do Estado francês. O policial é a personificação do juspositivismo, aplicando penas desumanas e desconsiderando completamente as circunstâncias. É o burocrata, é a lei escrita, fria, é rigor para os desafetos e subserviência para as autoridades estatais. Na obra, o autor leva a maioria dos personagens à completa miséria, explorando seus aspectos ao longo da trama. É como se todos fossem vítimas de uma situação que está fora de seu controle. É o que se pode chamar de sistema, como nos mostraram em Tropa de Elite. O sistema é F, ainda vai morrer muita gente. Mas Victor Hugo percebeu isso muito antes. No caso de Javert, depois de levar uma vida como um robô do Estado, perseguindo supostos bandidos, às vezes por crimes irrelevantes, às vezes por mero capricho, outras como que por esporte, no final depara-se numa situação em que deveria contestar as leis do Estado, ou ao menos o rigor dessas leis, mas na impossibilidade de fazê-lo, só lhe resta a morte, atirando-se no rio e tirando a própria vida. Já comentamos aqui sobre casos de funcionários públicos que vivem de maneira miserável, como zumbis, com coração de pedra, sem propósito, apenas a cumprir as burocracias exigidas em sua função, muitas vezes não se importando em ajudar as pessoas, apenas seguindo leis frias e burras. São também vítimas desse sistema, estão desperdiçando suas energias por nada, vão acabar no fundo de um canal, um abismo que lhes suga toda a vida. Noutra situação, aparecem os personagens trambiqueiros. Nesse momento cômico, em que administram uma hospedaria, saqueiam os próprios clientes num ambiente que mistura festa, balbúrdia, drogas, prostituição e todo tipo de trambique e enganação, quase igual a uma universidade federal no Brasil. No início, como todo bom salafrário, parece que estão se dando bem, mas ao passar da trama se vê como eles vão decaindo para golpes cada vez mais baixos. Não há amor. Nessa família tudo se resume a uma relação de interesses. No final, acabam desmascarados pela sociedade e passam a habitar os esgotos. Chama a atenção que o Estado, na pessoa do inspetor Javert, nunca apurou seus crimes, mas exatamente como acontece a todo golpista, a tendência é de ir sendo descoberto e execrado pela própria sociedade, acabando cada vez mais isolado e pobre. Bem que a escola austríaca de economia nos ensina que o que gera riqueza é inovação e comércio. Noutra situação, há um destaque para um sistema de produção da época, que também teria sido criticado por Marx, no qual as costureiras trabalhavam em jornadas extenuantes, sob assédio moral e sexual de seus encarregados e por um salário de miséria. Ainda assim, não aparece nenhuma alternativa a isso, que obviamente seria voltar ao campo, algo que poderia ser ainda pior.
O que se segue, sabemos, é que com o emprego de máquinas a partir da Revolução Industrial, a produtividade aumentou assustadoramente e só a partir daí as jornadas de trabalho diminuíram e os salários aumentaram. Ou seja, foi o capitalismo que resolveu esses problemas. Para o autor, a única entidade francesa que ainda guardava alguma humanidade era a Igreja Católica. Desde o início, os personagens encontram refúgio e compreensão em padres e conventos. Ali se escondem da perseguição estatal, ali encontram calor e alimento, sem julgamento, sem coerção. A Igreja Católica, mas na verdade qualquer igreja ou religião, tem o mérito de serem instituições voluntárias. Só participa quem quer, só doa dinheiro se quiser. Some-se a isso séculos de trabalho social em hospitais, aconselhamento filosófico e espiritual, tudo belo e moral. Já na personagem Fantine, se vê a força de uma mãe, que faz absolutamente de tudo para garantir sustento à sua filha. Demitida por não ceder às investidas sexuais de seu chefe, mas mesmo assim acusada por suas próprias colegas de trabalho que eram coniventes com a situação, acaba indo para a prostituição e no frio, fome e doenças do ambiente vem a falecer, deixando a guarda de sua filha com o personagem principal da obra, Jean Valjean. No que se vê um ótimo exemplo de transferência de guarda sem a presença do Estado. Aliás, o Estado perseguia Fantine e a teria prendido a partir de uma falsa denúncia, apartando-a de vez de sua filha, não fosse a atuação do próprio Jean Valjean. Bom, agora chegou a vez de analisar a ação dos revolucionários na conhecida Passagem das Barricadas, na Paris de 1832. Primeiro importa frisar que toda a organização dos jovens era voluntária. Havia como clubes de discussões, obviamente povoados por jovens descendentes de entes ricos da sociedade parisiense. Então foi meio que um movimento de maio de 1968, mas no século anterior. O problema é que partiram para a agressão. Além de invadir casas e apartamentos para lhes roubar a mobília, que era atirada na rua para servir de barricada, os revoltosos trocaram tiros com a polícia de Paris, sendo que vários morreram nessa ação. Como proto-comunistas, esses jovens revoltados queriam uma nova organização social inspirada nos valores batidos da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade. Obviamente, não tinham ideia de como fazer isso, mas sabe, né? Essa gente com vergonha de ser rica sem esforço, precisando de uma causa justa para se agarrar a fim de justificar a própria inglória existência. Além disso, depois da tal Revolução Francesa e da morte de milhares de pessoas, golpes, guilhotinas, traições, mais mortes, pobreza, mortes, aflição, insegurança, mais mortes e mortes, havia a percepção de que nada havia mudado na realidade do francês médio. Ah, para com isso, vota certo que muda. Talvez o único que não morra numa situação de miséria seja Jean Valjean. Na verdade, ele percorre o caminho inverso. Começa como um bandido e termina como um herói. Durante a vida trabalha, empreende e gera empregos até a chegada da perseguição estatal. Onde eu já vi isso mesmo? No leito de sua morte, vem a sensação de uma vida dedicada a valores que realmente completam o ser humano: amor, altruísmo, trabalho e oração. Não importa a perseguição que sofreu, e apesar da condenação injusta que recebeu, tentou viver a vida com a maior dignidade que lhe foi possível. No fim do filme, Jean Valjean morre e vai para o céu. Lá encontra as pessoas comuns, sofridas, insignificantes, injustiçadas e abandonadas. Até mesmo os revolucionários estão lá, mas não os soldados e nem o inspetor Javert. Com isso, Victor Hugo faz crer que Deus perdoa até mesmo os idealistas perdidos, mas não perdoa os agentes do Estado coercitivo. Bem, essa é apenas uma breve apresentação de uma visão libertária possível para algumas passagens da obra. Victor Hugo é um gênio e expõe de maneira magistral as incongruências do governo francês e as contradições da sociedade da época. Pois é, depois essa mesma gente quer vir aqui na Amazônia dizer o que tenho que fazer. Ah, tenha paciência. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!